Então, pessoal, esses átomos de metal, né, se unem, certo? Formando o quê? Ligação metálica, certo? Existe o quê? Um emparelhamento como se fosse de prótons, com uma nuvem de elétrons transitando o tempo todo de átomo a outro, certo? Então, eles transitam de forma desordenada. Aí, por exemplo, nós temos as correntes elétricas. Como se estabelece uma corrente elétrica, né? Nós temos o fio metálico, um fio metal, que nos fios das ligações a gente sabe que é o cobre. Então, o cobre em fios, ele é ligado a uma fonte, né? Que geralmente pode ser uma bateria, E essa fonte de elétrons, ela vem e ela deixa essa nuvem eletrônica que era desordenada de forma ordenada, certo? E assim, há uma condição de um transitar, o elétron transitar para o quê? Para estabelecer a eletricidade. Aí ele vem em forma de eletricidade, né? É um conjunto de elétrons, ó, de forma ordenado, assim se estabelece uma corrente elétrica. Aí dá o quê? A eletricidade. Aí nós temos o quê? A nossa eletricidade. Conseguimos acender uma lâmpada, mover qualquer máquina à base da eletricidade, ok? A força elétrica, certo? Da eletricidade. Pronto. Então, aqui eu vou falar agora de substâncias simples e substâncias compostas, que também está nesse capítulo, bem rapidinho. Certo? Substâncias simples é quando existe somente na composição um único elemento ou átomo, como é o caso do oxigênio. São dois o quê? Dois átomos de oxigênio, certo? E formam uma substância. Então, a gente diz que essa substância, ela é uma substância simples, por conter somente um tipo de átomo. Já no caso aqui do gás carbônico, o gás carbônico é uma substância composta. Por quê? Porque o gás carbônico, ele é formado pelo átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Temos o gás oxigênio, são substâncias que nós encontramos na natureza. E, por coincidência, nosso exemplo aqui é o quê? São gases, né? Mas a gente não vê só em gás, não, certo? Aqui é o nosso exemplo, tá bom? Então, temos aqui só a demonstração do que é simples, formado por um único elemento ou átomo, né? E composto é uma substância formada por mais um tipo atômico, né? No caso, aqui, carbono, né? Gás carbônico, oxigênio mais carbono. Aqui, gás oxigênio formado por duas moléculas de oxigênio. São substâncias simples e compostas, certo? Ok? Essa é a diferença. Nesse capítulo também, ele fala um pouquinho dos estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Líquido, sólido e gasoso. Como se estabelece essas moléculas nesses três estados? Como é que fica? Quais são as características? Em que características elas vão estar para que nós encontramos substâncias no estado líquido, sólido e gasoso, né? Logicamente que o que influencia, certo? Esse estado físico da matéria é a temperatura, tá bom? Então, existe a condição que estabelece na molécula, certo? Ela está no seu estado sólido. Para uma molécula se encontrar no estado sólido, vamos ao gelo. O gelo, na sua forma física sólida, as suas moléculas, elas vão estar próximas uma da outra,
certo? Certo? E elas vão estar organizadas. Por isso que as estruturas, as coisas que nós vemos por aí, as moléculas que nós vimos por aí, sólida, elas são firmes, a sua forma é uma forma, mantém estabilidade da sua forma, certo? E essas moléculas aqui, embora estejam bem próximas uma da outra, a única coisa, ela não se movimenta, mas elas vibram, certo? Elas vibram, mas não se movimentam, ok? Tá certo? Não há um movimento para dar à molécula uma certa fluidez. Não, elas estão tão unidas que ela se torna dá uma condição mais firme à estrutura. É o que a gente vê geralmente no aspecto sólido, que é algo mais firme. Já o líquido, não. As moléculas, numa estrutura, no seu estado líquido, no caso da água líquida, a água líquida, diferente do gelo, ela é fluida. Ou seja, ela há uma certa fluidez, movimento na água. Há um movimento na molécula que não há no seu estado sólido, na forma de gelo, né? E esse movimento é estabelecido porque as moléculas elas não estão tão unidas. Existe um certo espaço entre uma molécula e outra que dá uma certa fluidez. Então, a água, apesar dela ter... a água ela não tem uma forma constante. Se a gente derramar um copo de água, ele se espalha logo, né? Se a gente tirar um gelo de uma forma, ele vem com aquela forma dele estabelecida, a forma do gelo, né? Por quê? Porque as moléculas estão ali unidas. A água não, há uma fluidez, tá certo? E a forma gasosa, professora? A forma da gasosa, as moléculas na sua forma gasosa está tão distante uma das outras, certo? Que elas tendem a ocupar todo o espaço, né? Ok? De tão distante que ela está uma das outras. Então, ela não mantém forma, o volume dela também não mantém volume nem forma. Então, é uma fluidez que a gente consegue comprimir o gás na sua condição máxima, mas ele tem uma elasticidade de voltar. Basta ele conseguir escapar. Se a gente vê o ar que fica contido ali naqueles balões, né, nas bexigas, se tiver um furinho na bexiga, o que é que o ar todinho sai, porque ele quer procurar espaço, porque o ar, ele pode até se comprimir, a gente fazendo pressão nele, mas a tendência dele é ocupar os espaços, né? Por quê? Porque ele precisa, a molécula dele precisa se distanciar uma da outra, né? É uma condição de distância, certo? Ok? Existe o quê? E o que condiciona esses três estados é a temperatura, né? A temperatura que vai influenciar. Uma temperatura alta, né? Certos elementos, eles precisam de uma temperatura muito alta de fusão e de evaporação, para as coisas poderem se transformar no sólido ou na sua forma gasosa, né? A temperatura influenciando aí. Pronto, acho que não dá para o vídeo ficar muito longo, pessoal. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Mostrei aí o capítulo, mostrei os estados físicos, mostrei também as condições da molécula e os tipos de ligações, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Passei assim rápido o final, porque eu já gravei 3 vídeos e estou cansada da minha voz, então valeu. Espero que vocês tenham gostado e na hora que precisar, se vocês façam um esforço para poder escutar esse vídeo, ouvir, acompanhar com a leitura do livro, eu vou botar aqui embaixo um resumozinho para vocês na plataforma, aí vocês vão acompanhando, assistindo o vídeo, vendo o resumo, que aí vocês vão entendendo, tá bom? Então, um abraço, até mais.